Oi, gente, como vocês estão? Vê só, ontem chegou uma demanda aqui da escola, né? E aí eu queria até conversar com vocês sobre isso. Como o nosso canal lá no YouTube, aqui no Instagram, a gente trabalha com orientações, né, reflexões sobre como criar filhos, como cuidar de filhos, a partir da perspectiva de que a família, ela é um espaço de construção, né, de pessoas emocionalmente independentes, pessoas sadias emocionalmente, nós também vemos a perspectiva de que a família também pode ser um ambiente adoecedor. Então, é nesse trajeto que a gente tenta discutir tudo que a gente coloca aqui no Instagram e também lá no canal, né? Porque pessoas, adultos saudáveis, precisam passar por crianças saudáveis. E ontem chegou uma demanda mais ou menos a seguinte: uma estudante, né, uma aluna do ensino fundamental, tinha um trabalho para fazer, e aí era a leitura de 2 livros e um resumo desses livros para apresentar. E daí o prazo final para apresentação foi ontem. E o que aconteceu? Essa criança, né, ela veio relatar que não fez o trabalho porque ela não teve acesso aos livros. E outra criança que estava no diálogo falou com ela que por que você não perguntou às pessoas onde estavam, se elas tinham esse livro, né? Por que você não passou para a professora a sua dificuldade de fazer esse trabalho por não encontrar os livros? Por que você ficou calada diante dessa situação e acabou sendo prejudicada? E aí, nesse diálogo, a outra criança trouxe essas diversas alternativas, né, que ela poderia estar conversando para solucionar o problema e aí ela não ser prejudicada no trabalho. Claro que a gente não vai fazer uma análise profunda do comportamento dessa criança na escola que perdeu essa pontuação, porque para isso a gente precisaria entender os elementos constitutivos desse comportamento, como é a família, se ela é incentivada a fazer isso em outros ambientes, se ela tem acompanhamento de alguém, por que ela não conseguiu falar com as pessoas que realmente poderiam ajudá-la. Então, existe vários elementos que a gente pode, que a gente precisa analisar para entender o comportamento dessa criança. O que eu coloco aqui é que ela tinha diversas possibilidades para remediar a situação e ela não conseguiu perceber isso. Então, como eram 2 livros para escolher, um dos livros tinha na biblioteca da escola e também estava disponível em PDF na internet. O segundo livro, ou as opções para o segundo livro, realmente elas já eram de ter que adquirir, né, através de compra ou pedir emprestado a alguém que já comprou, que tinha feito o trabalho antes, que tinha terminado e estava com o livro disponível, que foi assim que aconteceu em alguns casos. Então, o que a gente pode ver? Um ser humano, quando ele vai crescendo, né, nessa perspectiva de não saber que decisão tomar, o que fazer, né, como desenrolar-se, como buscar uma alternativa, ele vai crescendo num caminho vertical em que ele vai também ter essas problemáticas todas na vida adulta. Então, assim, de forma breve, né? Como é que a família pode ajudar, né, nessa questão? Primeira coisa, a gente sabe que a família está com uma demanda enorme de atribuições, né, de trabalhar fora, de manutenção da família. E, infelizmente, esse trabalhar fora, essa manutenção da família, acaba fazendo com que pais e mães não percebam como é que está a questão da aprendizagem dos filhos em casa, quais as atividades que têm que serem feitas, a agenda escolar deles, em que eles estão tendo dificuldade, ou seja, às vezes o espaço para o diálogo, né, ele fica cada vez mais restrito e elas não conseguem de forma nenhuma abrir um diálogo nisso aí e as crianças ficam meio que se autocriando porque elas têm que auto-resolver problemas que precisam de orientação de adulto. Então, o que a gente pode fazer? A primeira coisa, gente, é perceber os filhos dentro de casa, né? Se tem um, se tem 2 ou 3, não importa. A gente tem que perceber cada filho em cada fase escolar, tentar ajudar, né? Tentar buscar também meios para ajudar,
sempre estar olhando a agenda, né, desses filhos. Talvez para mim é muito mais fácil porque sou pedagoga, mas para quem não é, né, não está na área de educação, a gente tem um mínimo de orientação que ela pode estar fazendo. Então, tem atividade de casa, verificar quais as atividades de casa. Se não consegue falar presencialmente, porque às vezes nem volta para almoçar em casa, então vai se comunicando pelo telefone, né? Deixa alguma mensagem, alguém que é responsável lá, para olhar quais foram as atividades que foram passadas para aquele dia, quais os trabalhos também que foram passados para aquele dia, para que aí possa ir vendo e orientando a criança a estar fazendo, buscando alternativas, buscando caminhos, fazendo sua própria organização, se planejando, ensinando a criança a planejar suas atividades para ela não se sentir sufocada. Eu estou com a minha nessa transição do quinto para o sexto ano, né? E nós estamos acompanhando, e não é um processo fácil. Ela sai de toda uma conjuntura, de toda uma estrutura que só um professor na sala, né? Um que tomava conta, as disciplinas, os trabalhos de casa eram enviados só um ou dois por cada disciplina, então é uma transição complicada e que ela precisou de todas as ferramentas que a gente trabalhou desde a educação infantil para poder estar usando nessa transição. Então fica aqui, né, um pouco dessa orientação para que a gente fique atento a essas questões, porque a forma como os nossos filhos e filhas se desenvolvem na escola começa a já vislumbrar como é que eles vão resolver também na vida, né, na vida adulta, no trabalho deles e tudo mais. É preciso que a gente preste bastante atenção mesmo nessas situações para que a gente possa conduzir as crianças, os adolescentes e os jovens em caminhos que eles já vão treinando em casa, treinando na escola, né? Fazendo simulações da vida real para que eles possam sim poder desenvolver em outros campos de atuação as ferramentas necessárias que eles precisam. Então fica aqui essa dica, né? E vale muito a pena prestar atenção nessa orientação. Tchau, gente.